Bom dia, paz do Senhor a todos. Hoje nós iremos estudar a lição 12, que tem por título a urgência do discipulado. Sabemos que são as duas lições, por enquanto, que iremos fazer vídeos para os amados irmãos da igreja e a quem aí desejar vê-los, assisti-los e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje o nosso tema, como dito, a urgência do discipulado. Nós iremos aprender o que é discipulado. Realmente, para cada um de nós, não sabemos, muitos não sabem, muitos não acham que não tem importância no discipulado. Porém, o discipulado é muito importante, a não ser após a obra salvífica. O discipulado é a parte mais importante de uma pessoa que necessita ir morar no céu, porque ela precisa saber o caminho. Não é somente mostrar, mas saber como andar nesse caminho. Amém? O textuário, baseado no livro de Mateus 28:19, diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Você vê como é importante. A leitura bíblica em classe está baseada no livro de Mateus, no capítulo 28, 16 ao 20, e também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 ao 47. Então nós vemos aqui que é um texto longo, não vou ler, você pode acompanhar aí, estarei colocando na tarja do vídeo. Você pode estar aí lendo e meditando com mais facilidade. O objetivo desta lição é esclarecer a urgência do discipulado. Esse é o objetivo geral desta lição. E tem como objetivos específicos conceituar o discipulado, elencar o tripé, melhor dizendo, do discipulado, que é a palavra, comunhão e serviço, e mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Então, você tem sua revista, você pode nos acompanhar e ouvir. Nós temos na introdução aqui algo interessante, né? Que o discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido, a forma que a igreja local desenvolverá, entenda bem, somará na formação ao caráter cristão para o bem ou para o mal. Então, o discipulado ele tem essa facilidade, ele tem esse dever que leva a igreja a acompanhar os seus discípulos, ou seja, os novos convertidos, e ensiná-los o caminho correto e mostrar o qual deles devem seguir. Primeiramente, vamos para o termo. O que é discipulado? Discipulado vem de discípulo, que é discípulo, discipular, discipulado. O que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Por exemplo, quem assiste aí filme de artes marciais, filmes de legados, você vai ver que sempre tem alguém que pega um rapaz, um garoto, e faz dele seu sucessor. Esse sucessor, ele é um discípulo. Ele é um discípulo que ele é ensinado para tornar-se ali o sucessor do seu mestre. Então, ele torna-se um discípulo. Na questão cristã, nós não vamos nos tornar o lugar do nosso mestre, porém somos discípulos de um mestre, porque esse mestre ele vive. Para substituir o mestre teria que morrer, mas o nosso mestre ele vive eternamente. Então vamos ser discípulos de Cristo aqui na terra, devido a que o nosso mestre ele é eterno. Vamos lá, o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discípulo, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida. Então, o discípulo, ele é um aluno que está disposto a aprender. Sim, ele é disposto a aprender. Nós vemos que todos os profetas da Bíblia, os mais famosos nesse termo, que é Eliseu e Elias. Eliseu, lembrando que foi discípulo de Elias e tornou-se profeta após o arrebatamento, a ascensão ou ali a recolha de Elias para os céus. Então, tornou-se discípulo de Elias, próprio Eliseu. Eliseu teve outros moços de profetas, temos Geazi, alguns moços que também não vingaram, foram discípulos mal intencionados, porém eles tiveram discípulos.
não é diferente. No meio cristão, todos nós temos os nossos discípulos, mesmo diretamente ou indiretamente. O que é isso? O discípulo diretamente é aquele que eu pego para ensinar. Isso na vida secular, na vida espiritual, qualquer momento, na minha vida profissional, no meu trabalho. Então, diretamente eu pego alguém para ensinar a posição, como fazer, como proceder no decorrer das situações. Ponto. E temos aqueles discípulos indiretos, que são aqueles que nos observam de longe e seguem os nossos passos, mesmo não nos conhecendo, mas agrada a forma que nós apresentamos a eles. Então, esses discípulos são indiretos. Então, existem esses dois termos de pessoas, de discípulos e de discipulado. Mas o que tange a nossa lição é que a igreja necessita do ato de discipular, fazer discípulo. Vamos lá. A grande comissão. Mateus 28, 18 ao 20. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, é mateteu, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento. Entenda bem? Da mesma forma que o ide e prega a criatura me dá o direito, me dá o dever, quer dizer, é algo obrigatório, uma ordem. O id em forma imperativa, ordem. O verbo ir em forma imperativa, que é id. Ou seja, é uma ordem que eu sou obrigado a acatar, entre aspas, porque eu tenho o meu livre-arbítrio. Porém, se uma vez eu aceitei a Cristo, eu tenho que estar disposto a me deixar guiar pelo Espírito, que me manda, então, aí evangelizar, ganhar almas. Então, nesse contexto, a grande comissão, ou os guardas, para simplesmente fazer a obra de Deus, possam, no seu intuito, sua forma mais simples, na sua união, possa buscar, em nome de Jesus, ganhar almas. Então são pessoas que se reuniram, são discípulos, numa grande comissão, e foram pregar o evangelho na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Porque esse é o requisito. Eu vou pregar o evangelho, porém eu vou ensinar as pessoas que eu ganhar o caminho certo. Não é falar, Jesus é bom. Ok, Jesus é bom, eu aceito Jesus bom, porém, mas como proceder? Em tudo em nossas vidas precisamos aprender como proceder. Jesus chamou os seus discípulos, mas não deu a eles o poder de ir. Primeiramente, eles aprenderam com Cristo durante um vasto tempo, na sua permanência aqui no seu ministério, 3 anos e meio aproximadamente. Jesus ensinou os seus discípulos, mostrando como fazer, o que deve fazer, como proceder, como falar, como esperar, ter paciência, ter amor, ter graça. Ele ensinou a todos para depois os enviá-los. Então é necessário um discipulado. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos consta de diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode referir também ao curso de teologia. Vamos lá. Os comentaristas ele deixam bem claro que é necessário para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, servindo a Deus, uma educação cristã firmada, doutada de forma bem ampla, de uma forma bem complexa, que a pessoa possa aprender com profundidade, melhor dizendo, a palavra do Evangelho. Então, infelizmente, nós vemos hoje pessoas aceitando a Cristo sem nenhum tipo de ensinamento, virando pastores, obreiros, famílias sendo destruídas porque o rapaz aceita Cristo, mas ele não tem um ensinamento cristão como se portar diante da família. Então há muitas pessoas que não são discipuladas, mas são levadas diretamente à água do batismo. Sabe o que é interessante e é um erro fatal que nós temos em nossas igrejas? É que infelizmente pessoas aceitam a Cristo hoje e já queremos
já queremos buscar levá-los para a água batimais. Mas é um erro fatal. Antes eu preciso ensinar esse homem, essa mulher, essa pessoa de forma correta, de forma simples e de forma objetiva, que ela é necessário aprender de Cristo. Porque vai lembrar uma coisa, Jesus é bem claro e enfatiza, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, de palavras que o povo erra por não conhecer as Escrituras, ou a falta do conhecimento tem destruído o povo de Deus. Oséias 4:26, melhor dizendo, ele diz bem claro isso, que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento destrói toda a esperança que eu, você, qualquer um de nós temos para podermos vivenciar os céus. Então é por isso a necessidade de eu aceitar a Cristo e ser ensinado, instruído de forma correta, maravilhosa, perfeita, que somente Cristo pode me conceder. Então, infelizmente, há muitas igrejas, não só em âmbito pequeno, mas igrejas grandes, que infelizmente têm deixado de lado a importância e a certeza de que somente Cristo pode nos dar a vitória. Mas como eu ensino isso? Como eu vou ensinar alguém que aceitou a Cristo? Vivemos num tempo de pandemia. Agora me pergunto uma coisa. Como as pessoas vão aceitar a Cristo? Sabemos que Deus está no céu, vendo o sofrimento de milhares e milhares de pessoas morrendo, e Deus não entra em providência. Como eu vou pregar a isso? Por isso, quando uma pessoa aceita a Cristo, eu preciso ensiná-lo quem é Deus e o que Deus faz, quem é Jesus, o que Jesus faz, quem é o Espírito Santo e as suas funções. Eu tenho que ensinar a Santa Trindade de forma objetiva e clara, que somente Deus pode lhes conceder. E também, na igreja hoje, há muitas pessoas afastadas dos caminhos do Senhor devido a ensinamentos mal elaborados, ou maldito, ou muitas vezes mal intencionados. Porque ensinamos uma coisa só na igreja, de forma errada. Dá dízimo. Aceitou a Cristo, dê dízimo no próximo mês. Aceitou a Cristo, dá dízimo no próximo mês. Ensinamos de forma errada. Começamos a ensinar os novos convertidos de forma errada. Então, a missão da igreja, e ela tem que entender que é necessário ensinar as pessoas no caminho que devem andar. Ensinar as pessoas o caminho certo mediante a palavra de Deus. Então, para mim concluir esse tópico, eu quero que você preste atenção. Você aceitou a Cristo há pouco tempo e fala assim, mas tem alguma coisa errada. Dica: a Bíblia Sagrada é a solução para aquilo que você precisa. Segundo, eu preciso entender quem é Deus. Eu vou estudar. As escolas bíblicas dominicais é simplesmente interessante para que eu e você possa exercer de forma maravilhosa a obra de Deus. Mas cada passo após o outro. Não corra, ande.